Parabéns para o bem, para o bem. 68 anos para o bem. Que alegria estar com vocês nessa manhã, nessa festa tão especial. Obrigado, pastor Zé, meu amigo, de uma grande referência para o meu coração, agora meu amigo. Estou chique, estou podendo. Obrigado, irmã Tânia, obrigado, seu Hilário, pela acolhida, equipe pastoral, irmãos e irmãs que eu fui encontrando. Que bom, a nossa igreja, lá em Vitória da Conquista, na Bahia, ela completou 12 anos, no último dia 4 de agosto. Então eu venho com um gostinho de festa no coração e chego aqui com os meus 41 anos de vida para celebrar os 68 anos de vocês. Uma igreja com muitos rostos, muitas histórias, muitas faces, muitas cores, muita diversidade, e todos misturados nos 68 anos de história. A minha história tem a ver com esse nome, né? Simvaldo é o nome do meu pai, eu sou o filho caçula, mas eu pude conviver muito pouco com meu pai. Talvez à noite, se você nos der a alegria da presença, eu vou convidar você a chorar um pouco, conversando hoje à noite sobre da dor ao dom. A gente precisa se alegrar. Mas eu carrego o nome do meu pai, mas eu vivi com ele pouco, porque ele partiu com 36 anos de idade, tomando um copo d'água, infarto fulminante, e eu, filho caçula, que herdei o nome do meu pai, só pude conviver com ele nos meus primeiros 6 para 7 anos de vida. Sou filho de Dona Marina, viúva até hoje. Inclusive, se tiver algum candidato para casar com minha mãe, manda um e-mail, simvaldoqueiroz@gmail.com. E a gente vai ter que fazer uma sabatina, né, com o candidato. Eu espero um dia ainda poder celebrar o casamento da minha mãe, porque eu não tenho memória de ver minha mãe dando um beijo no meu pai. Eu não me lembro disso. E aí um dia eu disse, se a senhora estiver beijando escondido, eu pego a senhora. Né? Então um beijo, maninha. Sou irmão do Rodrigo e da Simara. E eu sou casado com Tatiane, Tattiany. Aí você deve pensar assim, vai ver que ela veio de New Jersey. Não, ela veio de Maikinique City, no interior da Bahia. Tattiany. Mas a palavra felicidade vem do latim. E no latim é felicitate. Eu sou casado com a Tati. A partir de agora você pode me chamar de feliz, tá? Então, Simvaldo é o feliz. Então, sou pai do João Pedro, 13 anos. Do Lucas, a quem eu dedico o meu sermão hoje pela manhã, meu Luquinhas. Vai fazer 8 anos agora, no dia 25 de setembro. Luquinhas é muito iluminado, como o próprio nome o diz. E, por fim, a Maria Júlia, a Maju, caçula, a única neta da minha mãe e a única neta do meu sogro e sogra. E outro dia ela disse para mim assim, Tânia, pai, o senhor me ama mais do que ama meus irmãos? Eu falei, sua filha de Adão e filha de Eva, você tem que se converter, menina. Essa busca por uma diferenciação, né, por ser maior entre os irmãos. E eu falei, não, papai te ama, assim como ama os irmãos. Então, eu venho desse lugar, é desse chão que eu venho para poder entrar de maneira muito reverente ao solo sagrado da história dessa igreja. E antes de ler o texto bíblico, tem a ver com o sermão, eu acho que uma coisa importante, meus irmãos e minhas irmãs, é discernir a vocação que Deus deu para a PIB de Brasília. O que Deus deu para essa comunidade? Quais são as marcas mais características dessa comunidade de fé? A gente vai lendo o texto bíblico e nós vamos descobrindo as singularidades da igreja de Jesus representadas nas suas igrejas em cada cidade. E cada carta vai mostrando um pouco da vocação daquelas comunidades de fé. E aí eu aprendi que vocação é a maneira como Deus se expressa no mundo através da gente. Como é que Deus aparece para o mundo através dessa comunidade de fé?
Para quem chegou recentemente, para quem está visitando, para quem está aqui há 68 anos, para quem plantou essa igreja, o que Deus deu para a PIB de Brasília? E que é tão maravilhoso, e por isso nós estamos aqui, nos identificamos com a maneira como Deus se revela no mundo a partir de nós. Isso é maravilhoso. Mas é importante também discernirmos de que forma Deus quer aparecer no mundo através da minha vida, através da sua vida. E eu descobri, e isso não é nenhuma presunção, até porque na fé cristã a gente tem às vezes assim uma falsa modéstia, né? Eu não tenho nada, eu não sou nada. Uma irmã levantou na escola dominical e disse assim, irmãos, os irmãos sabem que Deus me deu todos os dons na Bíblia, né? E também me deu o dom da humildade para falar com os irmãos. Então, não a nós, ao teu nome. Não, assim, a gente descobrir o autor da vida, conhecer o auto e o autor, mas também desfrutar de um autoconhecimento e discernir o que o Senhor me deu. De que maneira que o Senhor aparece no mundo? Eu costumo dizer que a vocação e o senso de missão costumam emprestar sentido à vida. A vida de quem descobriu a vocação e a vida daqueles que cercam este ou esta que descobriu a vocação. As palavras da Fernanda Montenegro para sua filha, quando a sua filha disse, mamãe, eu fui indicada ao Oscar. Ela estava, se não me engano, em Portugal. A Fernanda Torres faz uma chamada de vídeo para sua mamãe. E em entrevista ao jornal Hoje, a Fernanda Torres disse, quando eu contei isso para minha mãe, a minha mãe olhou nos meus olhos naquela chamada de vídeo e disse, a vocação é uma coisa inarredável, minha filha. Fernanda Montenegro diz que quem descobriu a vocação, descobriu e resolveu a metade de todos os problemas da vida. Fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, a partir do que Ele me conferiu, a partir de como Ele decidiu se revelar através da minha vida. E faz um tempo que eu descobri que a minha vocação é despertar a sua. Faz um tempo que eu fiz um compromisso com a esperança. E o Ariano Suassuna disse que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Olhar para a realidade, falar, faz tempo que não chove, hein? A realidade está difícil nesse 7 de setembro do nosso Brasil, tão polarizado, tão dividido. O mundo não está para peixe, é guerra para todo lado. Agora até a Venezuela, nossa vizinha, está aí sob uma certa ameaça. Realismo, mas um realismo batizado de uma esperança do Evangelho. Olhar para o caos e se lembrar das primeiras palavras da Bíblia Sagrada. O Espírito de Deus está pairando sobre o caos. E Ele está transformando o caos em cosmos. Cosmos é poesia. Cosmos é beleza. Cosmos é aquilo que inspira para a vida. Para você entender o que é cosmos, é o que dá origem à palavra cosmético. Então, em toda crise financeira no mundo, a única indústria que não perde os seus ganhos é a indústria do cosmético. Por quê? A gente usa o cosmético para dar um tapa no caos, né? Então, assim, começou a ter um caos aqui. Aí você pega um gel cola e dá um tapa no caos, né? Próxima vez que eu vim aqui, eu estou pensando em colocar uma prótese. Eu vi uns vídeos na internet e eu falei com minha esposa, eu só topo se ficar o cabelo caindo assim, para eu ficar assim, todo chique assim, né? Assim, é o caos tomado pelo cosmos. Então, o Evangelho é o Espírito de Deus pairando sobre um abismo, olhando para a realidade de como a maldade toca o mundo, mas pintando esse mundo com as cores da vida, com as cores do reino de Deus, com as cores do céu, com as cores da esperança. Só que eu também descobri, assim, parece que o Senhor me deu uma poesia e uma profecia. E aí eu estava
no outro dia assim, e ontem eu fui levado para jantar num lugar tão gostoso, a comida gostosa, e eu fiquei procurando uma coisa doce para colocar naquela comida salgada. E eu também descobri que a minha vocação perpassa por um ministério agridoce. Agridoce. Tem poesia, tem profecia. Então hoje de manhã, eu não sei se é mais profecia ou poesia. À noite eu sei que é poesia. Então hoje eu queria convidar você a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. E a gente vai olhar para um cenário de caos. E você vai se dar conta de como é o Espírito de Deus pairando de novo sobre a face do abismo e pintando o caos com o cosmos. E o resultado disso. E com isso eu estou tentando convidar essa igreja, que tem muita história, tem um retrovisor extraordinário, muita coisa para contar, mas eu venho com a minha meia-idade, uma igreja adolescente, que eu pastoreio e tive a alegria de plantá-la, e eu soube que essa igreja foi plantada por um baiano, então agora volta um baiano, 68 anos depois, trazendo um pouquinho de azeite de dendê na mochila, na tentativa de colocar um pouco de pimenta no seu acarajé, e na tentativa de dizer para essa comunidade, há um para-brisa, há um futuro, há uma direção, há um sopro do Espírito sobre nós. Há a possibilidade de adentrar pelas ruas e vielas de Brasília e nos depararmos com o caos. E ao olharmos para o caos, não cairmos num pessimismo alienante ou num futurismo ansioso. Volta logo, Jesus, e acaba com o caos. Talvez olhar para o caos e dizer, como é que o teu Espírito que outrora pairava sobre a face do abismo, mas agora em nós habita, como é que o Senhor interage com essa dor, com esse mal, com esse caos? Seja lá em casa, seja na disputa da herança lá do vovô e da vovó, ou seja, na dureza do cenário político do nosso país, ou nas privações que algumas populações da nossa cidade enfrentam. Como é sair do culto da manhã, depois de uma feijoada, que o cheiro está batendo lá no hotel, onde eu estou hospedado, e a Gabriela da Aliança disse que vem almoçar, pediu para separar um convite para ela. Como é que a gente sai de uma celebração como essa, dizendo, agora, na diáspora, na dispersão, queremos ser um sinal do Evangelho para o nosso mundo, para o nosso tempo. Afinal de contas, e o texto que eu leio é Atos 8:8. Atos 8:8, na Bíblia que eu ganhei do meu amigo e pastor Zé Carlos, diz assim, e houve grande alegria naquela cidade. E houve grande alegria naquela cidade. Que cidade? Por que houve essa alegria? O que aconteceu que uma cidade marcada pelo sofrimento, marcada pelo preconceito religioso dos judeus, marcada pelos sinais de enganação de um mágico que tinha muitos seguidores, chamado Simão, possivelmente fundador da religião simoniana, possivelmente um dos protagonistas dessa perspectiva chamada de gnosticismo, de negar o Deus que se fez gente para fazer da gente, gente como gente deve ser. Em Jesus de Nazaré, Deus se fez gente para fazer da gente, gente como gente deve ser. Deus não se fez gente em Jesus, aspas, apenas para levar a gente para o céu. Deus se fez gente em Jesus para fazer da gente o tipo de ser humano que deveríamos ser desde a criação. E agora nós estamos vivendo uma tensão. A gente está diante do texto escrito por Lucas, um único autor não judeu, um único gentio, um único pagão. E Lucas conta histórias que ninguém mais conta. Lucas conta a parábola do pai que ama, e que nós chamamos de parábola do filho pródigo, mas de longe de ser o filho pródigo o personagem principal da parábola. É sobre um pastor que ama. É sobre o Deus revelado na boca de Jesus como uma mulher que tem 10 dracmas. A face materna de Deus.
Esse Lucas é o autor mais pneumatológico, que mais fala do Espírito Santo. Porque na lógica de Lucas, esse médico, esse escritor, estudioso, historiador, ele está dizendo, somente por obra do Espírito e pelo movimento do Espírito, alguém como eu poderia ser alcançado pela graça, pelo Evangelho, e mais do que alcançado, poder contar a história da redenção e do amor de Deus. Lucas escreve o Evangelho que carrega o nome dele, embora seja o Evangelho de Jesus. Mas Lucas também escreve Atos, que é a história da igreja. A igreja incipiente, a igreja nascente, e você já sabe de tudo isso. Mas o que é bonito é que há uma simetria. Você abre em Lucas 1, está sendo anunciada a chegada do Messias, do Deus encarnado. Se abre em Atos 1, a espera é do mundo por uma igreja inflamada, no melhor sentido possível, pelo Espírito de Deus, fazendo com que agora cada discípulo de Jesus seja Jesus de novo. Palavras de São Crisóstomo, um irmão nosso, chamado de santo pelos irmãos católicos. Ele disse que ser cristão é ser Cristo outra vez. A expectativa de Lucas 1 é: um menino vai nascer. A expectativa de Atos 1 do mundo é: um menino que nasceu, agora se multiplica na face, na vida e na agenda dos seus discípulos. Basta que sejam cheios do Espírito de Deus, da vida de Deus, e o caos seja tomado por um cosmos, e eles serão como poemas espalhados por Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Brasília, Coribe, sertão da Bahia, norte de Minas Gerais. Basta que eles, como Maria, digam ao Evangelho, porque o anjo que anuncia a Maria que Jesus vai nascer, agora em Atos, é o Evangelho do qual somos testemunhas. E toda vez que pregamos o Evangelho, a semelhança do anjo, estamos dizendo para o mundo: Deus quer nascer em você de novo, do mesmo modo que nasceu em Maria 2000 anos atrás. Quem é que vai dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade? Ou seja, eu me abro para que Deus nasça em mim, eu me abro para que Cristo viva em mim, eu me abro para que a minha vida, a partir de agora, seja de algum modo a possibilidade de mostrar Deus para o mundo. Vocação é a maneira como Deus se revela ao mundo através de nós. Se em Lucas 2 tem Ana e Simeão esperando para pegar o menino no colo antes da morte, porque já são idosos, em Atos 2 tem um pessoal que começou com 500, agora só são 120 no cenáculo, dizendo: nós agora que andamos com o menino que se fez homem, nós agora esperamos o espírito do menino dentro de nós, para que sejamos suas testemunhas, ou seja, para que sejamos a repetição da vida dele no mundo. Michael Gorin é um autor muito conhecido, contemporâneo. Ele fala sobre a igreja missional, e ele diz que a igreja deve ser o trailer do reino de Deus. A igreja, ela apresenta aqui e agora cenas reais do reino de Deus que há de ser consumado, para fazer valer as palavras de Dom Robson Cavalcante, quando ele diz que a missão da igreja é manifestar aqui e agora, com a maior densidade possível, o reino de Deus que será consumado ali e além. E agora a nossa esperança escatológica muda de configuração. Agora a gente não fica olhando para o céu como os discípulos estavam em Atos 1, perguntando: quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Quando é que vai ficar tudo resolvido? Quando é que o Senhor vai plantar um jardim de novo e acabar com todo o caos? A ideia de Atos na boca do escritor Lucas é: a nossa grande oração não é nos leve para o céu. A nossa grande oração é: porque o teu céu habitou em nós, faz com que a gente traga um pedaço do teu céu, que céu e reino de Deus são sinônimos no texto bíblico, especialmente nos evangelhos. Vida abundante, vida eterna, céu e reino de Deus tem a ver com Basileia, tem a ver com a vontade de Deus que nós oramos, pastor Raimundo, no Pai Nosso: venha o teu reino.
Não é nos leva para o céu. É traga o teu céu para o mundo. A partir da tua igreja, que se tornou a habitação do teu Filho que vive em nós pelo Espírito Santo. A expectativa da igreja agora é, cheios e cheias da vida de Deus, a gente vai pelo mundo. E a gente fala a língua da cidade. O fenômeno do Pentecostes não é falar uma língua que ninguém entende, embora é muito gostoso falar essas línguas. Mas o fenômeno do Pentecostes é porque Deus ama a todos e todas indistintamente. John Stott disse, do mesmo modo que Deus em seu Filho entrou no nosso mundo, nós precisamos entrar no mundo de outras pessoas. Não é dizer para as pessoas, se adaptem ao modo como nós vivemos. Não é votar leis no Congresso para que o Brasil funcione a partir de uma colonização cristã. É entrar no mundo e aprender o idioma do mundo. E sentar nas mesas daqueles que não falam a nossa língua. E cheios do Espírito, falarmos das maravilhas de Deus, de modo que os outros entendam. É curioso que quando a gente vai fazer missão, por exemplo, num país de cultura islã, aí o pessoal aprende da cultura, como as mulheres se comportam, qual é o livro, quais são as músicas. E tem um pregador que fez um teste com um auditório, dizendo como é que a gente evangeliza uma população majoritariamente islã, que acreditam nos escritos de Maomé e que adoram Alá. E aí o pessoal começou a dizer, vamos traduzir o Asaf Borba para o árabe. Vamos traduzir a Bíblia para o árabe. Vamos vestir as roupas deles. E aquele pregador disse, muito bem, vocês estão de parabéns. Vocês sabem fazer missão do outro lado do mundo num país árabe. A pergunta é, quem veste a roupa dos adolescentes? Quem fala a língua da juventude? Quem entra em Samaria, no lugar dos excluídos, marginalizados, dos leprosos do nosso tempo? Quem é que fala esse idioma? E parece que o Espírito Santo está tirando a igreja do templo e levando a igreja para a cidade. E em Atos, Pedro e João vão para a oração. E tem uma pessoa paralítica, com seu corpo tocado pelas dores da queda, pelas dores da vida, pelas dores do mundo. E o Evangelho se manifesta agora não só como um discurso, mas como um convite a levantar-se. E eu acho bonito, porque nós decoramos, né? Não tenho prata nem ouro, o que tenho te dou, levanta-te e anda, em nome de Jesus. É muito bonito isso. Só que isso é precedido por uma expressão de Pedro e João, olhe para nós. Que igreja é essa? Que anda pela cidade, cheia do Espírito, falando na língua da cidade, na língua do outro, se despindo da sua verdade separatista, da sua dogmática excludente, da sua doutrinação sem compaixão. E agora olhando nos olhos de quem está caído na porta do templo, porque estamos num país cuja população tem em sua maioria cristãos. São 90% de cristãos, embora só 80% frequentem os templos religiosos, porque 10% já não querem mais. Estão na porta do templo, mas estão sendo explorados, porque os estudiosos dizem que possivelmente esse homem na porta do templo era usado para mexer com as nossas culpas e pesos na consciência. Chegar no templo, ter alguém pedindo, é assim, tem que dar uma esmolinha aqui para aliviar minha consciência. Muitas vezes a gente não dá esmola como o texto sagrado, especialmente a perspectiva judaica, que dar esmola é promover justiça. É o papel do tzadik, o justo, que promove a tzedaká.
Promover justiça é fazer com que todos experimentem Deus, a partir do que Ele é e a partir de tudo que Ele pode dar. Então, dar uma esmola é dizer, eu não admito no mundo em que Deus é Pai, ter alguém desprovido de quem Ele é e do que Ele pode dar. Mas nós não. O mundo ocidental dá esmola para se livrar da culpa e dá esmola para se livrar do pedinte. Então dá logo para se livrar dele. Olhe para nós. Olha para a gente. Olha para a gente para ver Jesus na face da gente, na vida da gente, na agenda da gente. 1 João 2,6. Se alguém afirma estar nele, deve andar como ele andou. Aí Lucas diz em Atos 10:38, do mesmo jeito que Deus ungiu a Jesus de Nazaré e que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e como ele andava por toda parte, fazendo o bem. Tem alguém caído na porta do templo, porque o templo possivelmente está usando a dor desse homem para fazer a gente dar esmola para o homem, para depois os líderes religiosos tomarem a esmola do homem, crescerem o caixa de uma instituição religiosa falida, que já não tem mais vinho no seu odre, mas que precisa manter a sua história, tradição, em nome de tentar dizer que ainda há um brilho celestial no seu rosto. É Moisés usando o véu depois que a glória se esvaneceu. Mas agora homens cheios do Espírito Santo, com seus olhos reluzentes, porque viram de fato o Deus encarnado. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Deus deste século, 2 Coríntios 4:2, a partir do verso 4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a glória de Deus. E o que Paulo está dizendo é, o maior trabalho do inimigo é fazer com que as pessoas não vejam na face de Jesus a glória de Deus. Agora, como verão a face de Jesus resplandecendo a glória de Deus? Parece que é quando a igreja cheia do Espírito Santo se depara com o caos e diz, é sobre nós, olha para nós. Nós não temos prata nem ouro, a gente não tem o que realmente você nos pediu. O que a gente tem é a capacidade de dar a você um vislumbre do que é o reino de Deus. Porque no reino de Deus, a vida é plena para todo mundo. E você não está tendo vida plena. Seu corpo geme, sua espiritualidade escravizada e sua alma machucada por uma condição como essa. É lindo porque o texto diz assim, pastor Zé, que eles estenderam a mão, pegaram na mão do cara e diz, levanta-te e anda em nome de Jesus. O evangelho, nas palavras de René Padilha, é a ação que exige explicação. Por que vocês estão nos amando? Por que vocês estendem a mão? Por que vocês olham nos nossos olhos? Por que vocês não têm nojo da gente? Por que você entra no nosso mundo? Por que você se move, se agacha? Ah, porque a gente tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Que sendo Deus não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, kenosis, autoesvaziamento, para sermos cheios do alto. E cheios de Deus. O outro diferente não é o meu oponente, não é o meu rival, não é o meu concorrente. E eu não quero colonizá-lo para a minha colônia religiosa. Eu quero levar a vida de Deus que a gente vive aqui para aqueles que estão do lado de lá. E embora façam parte dos 90% dos cristãos, estão inertes, machucados, feridos, desigrejados, desiludidos com a fé e cheios do Espírito, com uma nova cor, com cosmos, com poesia, nós entramos no mundo do outro. Amém, meus irmãos? Ao ponto de termos que prestar agora depoimento, irmos ao tribunal, porque fizemos o bem,
levantamos um paralítico, tiramos ele da opressão religiosa, tiramos o lucro, possivelmente, daqueles que o exploravam, em nome de Jesus de Nazaré, que dá vida agora, porque o discurso religioso é: você acredita em vida depois da morte? Um camarada foi evangelizar uma senhora no ônibus, e ele disse assim: como é que eu faço, Senhor? Quero evangelizar. Ele disse assim: a senhora está pronta para ir para o céu? É Deus me livre, está amarrado, eu quero viver. Ela já pensou: o ônibus vai bater, esse homem vai me jogar pela janela do ônibus. A gente pergunta se as pessoas acreditam em vida depois da morte. Parece que Atos, Lucas está dizendo: existe vida antes da morte. O evangelho adentrando a noite escura da alma de uma cidade e dizendo: é possível ter vida aqui e agora. Porque se não é para ter vida aqui e agora, para que curar um leproso? Para que levantar um paralítico? Para que, assim, ressuscitar uma menina que morreu e que é a filha única do seu papai? Se a vida toda está reservada para depois da morte, por que o senhor está fazendo tanta coisa bonita antes da morte? O senhor está dando pão para quem tem fome? O senhor está curando uma mulher que tem um fluxo hemorrágico e trazendo ela de volta para a vida social? Por que o senhor está perdoando essa pecadora assim na frente de todo mundo e criando uma grande cisão na perspectiva e na interpretação equivocada da lei de Moisés? A partir desse novo ensino que o senhor traz, é porque o evangelho tem a ver com vida agora. As testemunhas de Jesus promovem vida agora, do mesmo modo que Jesus o fez. E em Atos 4, vocês conhecem, tem que enfrentar interrogatórios, são presos. Assim como hoje, nós estamos diante de um cenário em que igrejas que se comprometem com o bem comum, com a luta por justiça, com o engajamento em pautas de justiça social, aí o pessoal começa a categorizar essas igrejas. São marxistas, socialistas, são de tal espectro político. Peraí, minha gente. Eu não estou lendo a sua pauta partidária. Eu estou diante do evangelho. E se tem alguém dizendo que faz isso a partir de outros pressupostos, que Deus abençoe. Eu estou fazendo em nome de Jesus. Levanta. Em nome de Jesus, a igreja está aberta para ter curso de música para as crianças da periferia. Em nome de Jesus, os fisioterapeutas ajudam pessoas com problemas de mobilidade no seu corpo. Em nome de Jesus, é Setembro Amarelo. Atos 16, 28, nova versão transformadora. Não se mate. Estamos todos aqui. Os psicólogos vão dar um plantão aqui. O dia D do cuidado com a saúde mental. A cidade vai descobrir nas redes sociais. Afinal de contas, nós temos um pastor que é conhecido no Brasil todo. Ele tem mais de 200 mil seguidores. E imagina essa igreja dizendo para o Brasil: nós teremos profissionais de todas as religiões, usando o recurso da psicologia e da psiquiatria, fazendo um atendimento de 30 minutos online para pessoas que convivem com ideação suicida. Não se mate, estamos todos aqui. Eu entrei no seu mundo para pintar o seu mundo com as cores do evangelho. Por isso eu fiz uma poesia e dedico para o seu coração, Tânia. A poesia do afeto ou dos afetos. Vem comigo. Afetos. Fé nos atos. Olha que bonito. Fé nos atos. Dos apóstolos e da PIB. Fé nos atos. Atos de fé. Fé na vida. Vida na fé. Eu sigo andando com Jesus de Nazaré. Humano como devemos ser. Deus como Ele é. E na hora que eu precisar ir para o interrogatório, eu quero me somar a Pedro e João dizendo: cabe a nós obedecermos a Deus e não aos homens. Vocês estão nos julgando porque a gente fez um bem a uma pessoa. Nós fizemos o bem em nome de Jesus. E quando fazemos o bem em nome de Jesus, nós profetizamos contra toda a agenda do mal. Nós profetizamos contra César. Nós profetizamos contra os Herodes, que usam o poder para massacrar. E nós, na nossa inocência, usamos Romanos para dizer: tem que se submeter às autoridades. Aspas. Quando elas estão engajadas na agenda de Deus para o bem comum.
Quando as autoridades não estão engajadas na agenda de Deus para o bem comum, a igreja se levanta com uma diaconia profética. Ela faz o bem aqui e ela coloca o dedo em riste, dizendo: nós não aceitamos essa corrupção aí não. Nós não aceitamos essa banalização da nossa fé, essa partidarização das nossas igrejas. A nossa agenda é levantar este homem para que haja dignidade na vida dele, e não para fazer coro com as vozes que fazem dos políticos do nosso tempo pseudos messias, de um lado e do outro. Os maiores ídolos do Brasil hoje. Meu Deus, posso nem voltar para a cidade, estou em Brasília falando essas coisas, meu pai, no 7 de setembro. Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula receberam a devoção de parte da igreja de Jesus, como se eles fossem os redentores, aspas, de Israel. Quando é que o Senhor vai redimir o Brasil como a terra do avivamento? Aí mentiram para nós, quando o político X ou Y assumiram o poder. E nós nos desengajamos da tarefa missiológica, como resultado da esperança escatológica. Olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para esse balão. Ó, ouvi um aleluia cantando um forró do Nordeste. Obrigado, Senhor. Essa é a igreja que fala a língua da cidade. É porque o nordestino está tentando dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha para o céu, meu bem. E esse Jesus que vocês estão vendo subir, palavras dos anjos, vocês vão vê-lo descer de novo. Mas enquanto ele não vem, nós cantamos tanto Maranata, Maranata, e é exatamente isso. Nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, nós cremos que o Senhor vem. Mas enquanto o Senhor não vem, conta com a gente, porque estaremos aqui fazendo o bem. Atos 4 termina com Barnabé, filho da consolação, fazendeiro, vende uma terra e coloca aos pés dos apóstolos. Para que haja alegria na cidade, para que haja alegria na igreja, o dinheiro não pode ocupar o nosso coração. O dinheiro tem que estar debaixo dos nossos pés. É por isso que a metáfora da cidade santa, né? Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar. Aí a gente começa a cantar assim: as ruas de ouro, de cristal. Aí todo mundo fica assim: ai meu Deus do céu, até a rua vai ser de ouro, de cristal. Porque a nossa mentalidade, pautada pelo materialismo, pelo ter como possibilidade de poder. Eu sou filho do rei, e agora eu não sou mais cauda, eu sou cabeça. Aí eu vou para o céu e vai ser tanta riqueza que até minha água mineral vai ser de diamante líquido. Até o meu sapatinho vai pisar. Eu lembro que eu e Tati íamos a pé para a igreja. E Tati com aquele salto alto assim, que a gente juntava o ano para comprar aquela roupa. Desculpa, Tati, eu não aguento essas coisas, amor. Só que a gente ia a pé e aquele asfalto ruim da BR-116, a gente atravessava para ir para o culto, jovens. Quebrava aquela capinha do salto. Toda semana ela dizia: amor, tem que ir no sapateiro. Eu falei: o que, amor? Quebrou a capinha do meu salto, da minha Carmen Steffens, amor. Então você leva para o sapateiro? Aí a gente diz: não, lá no céu não. Rua de ouro, diamante. Você vai deslizando assim. Não pegamos a pedagogia. A pedagogia do reino de Deus é aquilo que vocês matam e morrem nesse lado da história. Lá vai ficar debaixo dos pés. Sim, mas é só quando chegar lá? Não. É quando o Espírito Santo nos enche. A igreja de Atos é uma metáfora do que é esse reino de Deus consumado. Quem tem dá um pouco do que tem, para que quem não tem tenha pelo menos um pouco. Porque no reino de Deus ninguém recebeu tão pouco que não possa repartir. Porque Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que você estiver disposta a compartilhar. Compartilha, Barnabé. E nós vamos gerir debaixo dos pés, porque isso não vem para o nosso coração. Não é como os apóstolos de hoje, que o dinheiro está no coração, depois no bolso. Ou, em Brasília, às vezes está até na roupa íntima de algumas pessoas. Mas na igreja do Senhor, o dinheiro está embaixo dos pés para ser distribuído conforme a necessidade de cada um. Isso é comunismo, pastor? Não. Isso é Deuteronômio. Que não haja nenhum necessitado entre vocês. E a igreja cheia do Espírito Santo está diante de um caos. Tem gente precisando entre nós? Tem. Tem recurso? Tem. Divide o que tem para que quem não tem tenha pelo menos um pouco. Parabéns pelos 68 anos.
Parabéns é para os bens. Está na hora de repartir os bens, meu irmão. Está na hora de repartir os bens, minha irmã. Está na hora de acabar com essa confusão por causa de grana. Está na hora de ter um coração mais dilatado. O pessoal na minha igreja diz que eu não sei falar disso, eu estou ensaiando aqui para voltar lá e voltar com mais vontade assim. Está na hora da gente não deixar o dinheiro ocupar o centro do nosso coração. Está na hora da gente ver um batismo dos Barnabés e Barnabéias na comunidade. Tem gente precisando lá em Coribe, pastor. Tem um terreninho aqui que minha família está brigando. Eu fui numa assembleia lá dos irmãos, dos sobrinhos e dos tataranetos. E eu propus a de vender aquela terra e, em vez da confusão, a gente abençoar quem precisa. A gente inaugurar um projeto social aqui na rua de trás, aqui, porque parece que a criminalidade está se instalando aqui na nossa região. E eu sei que sempre o recurso é um problema. Chegou Barnabé, cheio do Espírito Santo, filho da consolação, que vendo a necessidade das pessoas, ninguém precisou fazer retirada de oferta. O próprio Espírito Santo diz: parabéns, reparta os bens, para o bem de muita gente. Capítulo 5, eu preciso pular, porque eu nunca sei explicar Ananias, Safira, aquela morte. Eu tenho um pastor que não é certo do juízo, um amigo, e ele disse assim: Simvaldo, eu acho que foi a igreja que matou eles dois, porque eles não deram o dízimo. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa terrível. Aí o pastor Zé Carlos explica isso nas comemorações do aniversário. Aí eu chego no capítulo 6, estou terminando o sermão. Na verdade, eu estou terminando a introdução. Mas hoje tem almoço, tem batismo, e a gente vai conversando. Estou terminando. Capítulo 6, acontece uma coisa muito interessante. Os poucos apóstolos, que agora tem uma comunidade que um dia converteram 3.000, no outro dia a gente não sabe se foram 5.000 ou se mais 2.000, somados aos 3 deram 5.000, a gente não sabe. É muita gente. É gente que está vindo para Jerusalém, para a festa do Pentecostes e que ouviu o Evangelho e começou a viver ali. Capítulo 6 tem gente da religião de Moisés que aderiu e se converteu. Essa igreja está cuidando das pessoas vulneráveis. Cuidando não só assim, vamos orar pela irmã. Cuidando não só assim, vamos orar pela irmã. Vamos interceder pelo irmão. Faz isso. Mas é assim, enquanto estávamos orando pela irmã, fomos impelidos a perguntar: a irmã está conseguindo se suprir? A irmã está conseguindo pagar a conta de luz e de água? Está conseguindo pagar a conta de luz e de água? Conseguiu fazer aquele exame no psiquiatra, irmão? Parece que tem um transtorno de personalidade aí, irmão, mas eu não sou da área. E a gente quer pagar uma consulta para o irmão. Só que eles começaram a cuidar das viúvas da tradição de Israel, e as viúvas gregas deixaram de ser cuidadas. Começou a ter uma certa acepção de pessoas diante daquele crescimento absurdo, muita coisa acontecendo. E que bonito que o mesmo Espírito que está sobre os apóstolos está sobre as pagãs agora convertidas, que dizem: ei, vocês estão esquecendo da gente. Seria tão bom que nos próximos 68 anos a gente pudesse ter na comunidade da fé algumas pessoas dizendo assim: a gente está precisando de cuidado aqui, hein? Somos solteiros, viúvas, já não nos encaixamos com os jovens, nem com os adólas, nem com os idosos. A gente está aqui assim meio perdido. Eu recebi um pastor na nossa igreja, a gente faz... Foi você, foi o pastor Zé. A gente tem uma oração pela família. E no dia que Zé estava lá, 2 casais oraram pela família. Um casal de manhã e um casal à noite. Ele falou: cara, não faz sempre com um casal. Eu falei: não, a gente varia. Mas nesse domingo foram 2 casais, um de manhã e um à noite. Aí quem está no auditório diz: puxa vida, família cristã é sempre assim, um casal, um filhinho e uma filhinha. É a família Claybon, família Doriana da década de 90. E aquela idosa que não teve filhos? E aquele viúvo que se fez pai e mãe? E aquele órfão que não desfrutou do colo do pai? Essas pessoas precisam ser vistas. E quando não vistas, são cheias do Espírito Santo para dizer: ei, a gente está precisando de lugar, de vez e de voz aí. Naquele tempo era a cesta básica que não estava chegando. E hoje, o que é que não chega? A oportunidade. Tem uma igreja muito famosa no Brasil que mulher não pode mais subir aqui para falar.
Elas poderiam fazer uma greve na porta da igreja, queimar pneu na porta da igreja. Então, por que fizeram isso? É porque lá em Atos elas fizeram lá um abaixo-assinado para chegar à cesta básica. E aqui a gente precisa fazer um abaixo-assinado para que a gente seja acolhido e abençoado nessa comunidade. Posso apertar mais um pouquinho? Quais são as pessoas que ficam fora da mesa? O tema lá é uma mesa que não tem cesta básica. Quais são as pessoas em Brasília que não têm lugar na nossa mesa? E quem é que se levanta na comunidade dizendo: temos uma história de 68 anos, temos uma tradição de Israel, temos um ministério terreno de Jesus, só que temos agora o ministério do Espírito para olhar para o nosso agora e fazermos um movimento em direção às viúvas gregas não assistidas na nossa comunidade. Estou terminando, mas escreve comigo: movimento. Atos é o livro do movimento, do Espírito. Ruá, a expressão grega para espírito, tem a ver com movimento, com sopro, com vento. Olha aqui comigo. Movimento. Isso aqui é meu despertador dizendo que está na hora de terminar. Movimento. Suspende o vi de movimento. Suspende o vi. Ficou o que aqui? Mais alto? Momento. 7 de setembro de 2025. Queremos ser afetados pelo teu Espírito para fazermos novos movimentos. Antes do movimento, eu preciso ver o momento. Qual é o momento da nossa igreja? Do nosso país? Da nossa Brasília? Do nosso núcleo bandeirante? Vendo o momento, a gente está deixando a desejar para essas pessoas. Aí eles tomaram a decisão: vamos eleger diáconos. Não é que uma coisa é mais importante do que a outra. A obra social não é tão importante como a palavra. Não, não. É vocação. Deus aparece no mundo através do colégio apostólico, orando e pregando a palavra. Deus aparece para as viúvas gregas e judias através da partilha dos recursos. Diáconos. Quem são eles? 7 homens. Dá para dar uma melhorada e abrir para as diaconisas, tendo em vista que as mulheres são a maioria dentro da fé cristã, tendo em vista que temos mais mulheres no Brasil do que homens, tendo em vista que as mulheres são muito mais sensíveis a esse movimento do Espírito do que os homens. E eles elegeram 7 homens, de todos eles nomes gregos. Por que isso é interessante? São as viúvas gregas não assistidas. É como se o Espírito dissesse assim: as melhores pessoas para representarem as pessoas não assistidas são as pessoas não assistidas. Ah, mas eu não sei como lidar com esse público. Quem faz parte do público sabe. E cheio do Espírito Santo vai cumprir uma missão no público do qual já faz parte. É o que chamaríamos de missão autóctone. É uma pessoa do próprio eixo, do próprio grupo, mobilizada pelo Espírito para fazer a vontade de Deus. Aí, Estevão está entre eles, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, prega o sermão mais extraordinário de todo o Novo Testamento. O diácono, que vai dividir recursos e transformá-los em cesta básica, também ora e também está cheio da palavra. É uma revolução dos leigos da igreja. A tarefa missional da igreja para que haja alegria na cidade não é uma tarefa só da equipe pastoral, porque Efésios 4:11 diz que Deus deu esses homens dons, esses dons humanos, pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos, para habilitarem os santos para o desempenho do ministério. Estevão é habilitado, cheio do Espírito, da palavra, da oração, faz o papel da responsabilidade social e da partilha dos recursos, mas prega o Evangelho, de modo que é perseguido, que é morto, apedrejado, e que quando olhavam para ele viam a face de um anjo. E eu estou amarrando algumas coisas. Eu sonho com uma igreja, meu irmão, minha irmã, em que os irmãos tenham cara de anjo e de anja. Porque a palavra evangelho, ela vem com o prefixo grego e, que significa alegria, júbilo. E ângelos, que vem de anjo, de mensagem, de mensageiro. O que é o evangelho? A grosso modo e a partir da sua raiz etimológica. Evangelho
é a mensagem de grande alegria. Que mensagem é essa? De um Deus que nos amou de tal maneira, que não poupou a si mesmo nem o seu próprio filho, mas deu o seu filho. E C.S. Lewis diz, o Filho de Deus passou a ser filho dos homens, para que os filhos e filhas dos homens pudessem se transformar em filhos de Deus. O Evangelho é sobre o Deus que aceitou, é sobre o Pai adotivo. O Evangelho é sobre o pai das viúvas judias e das viúvas de fala grega. E Estevão está contando a grande história da redenção. E quando olham para ele, ele tem cara de anjo. Em outras palavras, ele tem cara de evangelho. Ele ora dizendo, perdoa esse pessoal, porque esse pessoal não sabe o que está fazendo. Ele não é vingativo. Ele não sai do grupo da família porque o pessoal é de direita ou de esquerda. Ele não fica pelo mundo tentando provar uma verdade. Porque o evangelho, a princípio, não é apenas sobre uma verdade. Adorem em espírito e em verdade. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ele era cheio de graça e de verdade. Antes do anúncio da verdade do evangelho, graça, caminho, movimento, espírito. E a verdade do evangelho, as nossas ações legitimarão a nossa mensagem. E a nossa mensagem ratificarão as nossas ações. Estevão morre, e eu termino meu sermão, porque aparece um tal de Filipe, que não é o apóstolo Filipe, é um diácono. Começa uma perseguição com a morte de Estevão. Saulo está tentando destruir a igreja. E Filipe vai parar numa das cidades samaritanas, que outrora Tiago e João queriam mandar fogo para matar todo mundo, porque não acolheram o evangelho. Agora Filipe, o diácono, está lá, e o texto, se você ler depois da feijoada como sobremesa, diz que ele anunciava o Cristo, e todo mundo prestava atenção no que ele fazia e no que ele falava. E Lucas está sendo intencional, gente, porque Lucas começa dizendo, passei a relatar, ó amado Teófilo. Quem sabe quem é esse Teófilo? Até hoje ninguém sabe. Parece que é poesia. Teos, Deus. Filéu, amigo. Parece que ele está dizendo, eu estou escrevendo uma carta aos amigos de Deus. E quem são os amigos de Deus? A população grega, que vai receber o evangelho, de um cara grego, pagão, em que o amor de Deus alcançou, e deu para mim, como deu aos diáconos gregos servir as pessoas gregas, deu a mim, grego, anunciar o evangelho aos gregos. E Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, dizendo, vocês outrora eram prostitutos, beberrões, vocês antes estavam perdidos, e agora vocês são salvos. E vocês já não têm mais a mesma misericórdia com aqueles que estão perdidos. A gente corre o risco de 68 anos depois, nos agarrarmos tanto à verdade, ao ponto de sermos aqueles sectários, segregacionistas, que impedem pessoas de se aproximarem do reino de Deus, em nome do nosso zelo histórico, doutrinário, dogmático, litúrgico e fundamentalista. Meu Deus, deixa eu pregar a noite de novo, eu prometo que prometo que vai ter mais poesia. Então, terminando, Filipe prega. Sinais acontecem como resultado da mensagem do Deus que ama agindo na cidade. E houve uma grande alegria na cidade. E as pessoas eram batizadas. E tinha um pessoal iludido por Simão, que era um grande poder. E tinha muitos seguidores, está no texto. Muitos o seguiam, dos mais pobres aos mais ricos. E Simão começa a observar aquilo, dizendo, gente, chegou um negócio diferente aqui. O avivamento era tão grande que Pedro e João precisaram viajar até aquela cidade samaritana e viram aquele tantão de gente sendo batizada. E ele diz, meu Deus do céu, derrama o teu espírito. E aí, os estudiosos chamam de Pentecostes samaritano. O Espírito Santo desceu sobre o pessoal samaritano, que outrora não eram tratados nem como seres humanos, irmãos. O judeu orava de manhã, obrigado Deus de Israel, porque eu não sou samaritano, porque eu não sou mulher, e porque eu não sou o que mais? Eram 3 orações. Agora os samaritanos
que eram tratados como cães e não humanos, são templo do Espírito Santo. Deus está agindo no meio deles. E João, que queria outrora mandar fogo para juízo, agora ora para que caia fogo do Pentecostes. E Simão olha aquilo e diz: eu preciso me associar a esse pessoal para que eu continue iludindo as pessoas. E eu gosto de pregar nesse texto, porque parece que foi o que aconteceu no Brasil. Crescimento avassalador dos evangélicos. Evangélico define eleição. Evangelho é massa de manobra. Simãos do nosso tempo se aproximaram da igreja, cooptaram parte do nosso discurso e da nossa agenda e começaram a dizer: eu sou um de vocês, votem em mim e me sigam. E eu vou continuar enganando Samaria, Brasília e o Brasil. Os pastores são chamados toda hora para reuniões. Simão se aproximou de Pedro e João e disse assim: você cobra quanto? Você cobra quanto para me dar essa autoridade? Cartão e minha carteira de habilitação. Perdi 5 vezes, passei na sexta, então vale muito. Então assim, e o cartão do hotel. Você cobra quanto para me ensinar esse poder? Para que sobre as pessoas a quem eu impor as mãos e orar, elas recebam o Espírito Santo. Você cobra quanto para eu ir lá no culto? E você me dá uma oportunidade e dizer que eu sou irmão da igreja. E aí depois o pessoal vota em mim. E eu continuo enganando todo mundo. Quais são as palavras que os crentes usam? Aí os políticos, Deus abençoe. Eu sou sobrinho de político. Deputado estadual, 2 mandatos. Um querido. Mas eu cresci num lar de uma mãe não evangélica dizendo: respeitem o tio. E deixa o político. Para de ficar brigando em nome do Simão que você elegeu como seu salvador, minha irmã. Para de ficar iludida e iludido por conta dos sinais que você acha que viu Simão fazer e os acenos que ele fez. A palavra do Evangelho para Simão é: que seja contigo o seu dinheiro para a perdição. A noiva de Cristo tem dono e tem noivo. E nós não viemos na agenda de Samaria para fazer campanha para você, Simão. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, Simão. E você está tentando infiltrar-se entre nós para, em nome do diabo, usando recursos da nossa linguagem, ética e agenda, para se perpetuar no poder. Aí Simão diz: ora por mim para eu não ser punido. Pedro e João vão embora pregando o Evangelho e a alegria. E por fim, Filipe está no meio do avivamento, 68 anos, Deus fazendo a obra aqui em Samaria. O anjo diz: desce e vai para Gaza. Gaza te lembra alguma coisa? Faixa de Gaza? Lembra? Vai para Gaza, se aproxima de quem anda de carro. Felipe, Filéu, mais Ralos, amigo dos cavalos. A igreja de Jesus para esse tempo vai ter que correr atrás dos carros e dos cavalos, porque o nosso mundo acelerou muito e nós ficamos para trás em níveis de conhecimentos múltiplos da formação do ser humano e da sociedade. Filipe é um convite: estudem, façam antropologia, façam ciências políticas, entendam sobre saúde mental. Os missionários agora praticam business as mission, fazendo do seu trabalho a missão e cumprindo a missão a partir do seu trabalho. Filipe, um diácono que não é de tempo integral, que é um leigo e que agora se aproxima de um homem que está descendo de Jerusalém. O Brasil é o país daqueles que descem do templo, descem do culto. Eles estão buscando Deus, tateando Deus, espiritualidade virou o tema do nosso tempo.
Mas eles estão lendo sobre Deus, ouvindo sobre Deus, e eles não entendem nada de Deus. E Filipe se aproxima, e é muito bonito, porque Filipe faz uma pergunta, e a nossa dogmática é sempre dar respostas. Eu ouvi de um pastor amigo, e ele disse assim: a psicologia me ensinou a fazer perguntas, enquanto que a teologia me ensinou a dar respostas. E eu me dei conta, eu sou psicólogo. No setting terapêutico, a gente faz perguntas, E Filipe parece que é esse, que se despe do lugar de ficar dando respostas, e diz: o que você está lendo? Você entende o que você lê? Imagina a gente indo embora hoje, e em vez de ficar dizendo para a família que não é crente, que está tudo no inferno, e que se ficar com esse cigarro, que é... a gente fazer perguntas. Você tem assistido o quê, meu adolescente? Quem é o youtuber preferido? Qual é a música que você ouve? Você está entendendo? Diz para mim. E possivelmente alguns vão dizer: cara, eu não estou entendendo nada do nosso tempo. Entra aqui no meu carro, se aproxima. E o texto termina dizendo que daquele texto, que era Isaías 53, o proto-evangelho, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele anunciou Jesus, aquele homem foi batizado, como veremos daqui a pouco, seguiu seu caminho cheio de alegria, e Filipe continuou em Azoto e em outras estradas, anunciando o evangelho, e houve alegria na cidade. Um testemunho para transformar todo esse compêndio em algo prático. Poderia dar alguns, mas o que me ocorre é: estudante de psicologia, fui para a periferia da cidade fazer um estágio numa escola que tinha 373 crianças, Escola Municipal Mozart Tanajura Filho, na minha cidade. E eu me dei conta de que algumas crianças estavam faltando, fazendo aquela investigação. E eu descobri que há 3 anos a prefeitura não dava o fardamento. Uma professora falou: tem alunos que não têm sapato, aí fica com vergonha de vir com um sapato furado e sofrer bullying. Algumas crianças têm problema de vista, elas não enxergam bem, elas perdem na aula, os pais acham que eles têm algum diagnóstico, uma neurodivergência, e a gente está sim, vivendo com esse tanto de coisa. E aí eu comecei a pregar na igreja sobre o evangelho e como o evangelho chega na cidade e pode transformar realidades. E aí eu consegui um bonequinho, um manequim, dei o nome para ele, Juninho, vesti a farda, coloquei um tênis novo, uma meia, e eu pregava e conversava com o Juninho no sermão. Juninho, imagina se uma igreja, olhasse para vocês e desse a farda, e se preocupasse, e marcasse o exame de vista, e promovesse atendimento psicológico. E a igreja foi dizendo: poxa, a gente pode anunciar o evangelho a partir do que a gente faz e do que a gente fala. Resultado, dia 12 de outubro de um determinado ano, fechamos a rua, depois de uma série de atividades com as crianças, compramos todo o material para as crianças, material daquele ano letivo, compramos o fardamento, compramos o tênis, compramos a meia, marcamos atendimento médico oftalmológico para todas as crianças, das quais os professores achavam que tinham um problema. Quem precisou de óculos, ganhou os óculos, atendimento psicológico no serviço de psicologia da igreja. E no dia 12 de outubro, mais de 1000 pessoas na rua, do lado do shopping, playground, dia das crianças, e a cena mais linda: os doutores da igreja de joelhos, lavando os pés das crianças, todas fardadinhas, e calçando um tênis zerado, de marca, comprado a preço de custo, com a ajuda de toda a cidade de Conquista. E a televisão vai cobrir o evento. E uma mãe diz, e aquilo quebra meu coração até hoje, e me motiva para ser um agente das transformações que Deus quer fazer no mundo, para que o nosso mundo caótico seja marcado pela beleza da poesia do evangelho, e o reino de Deus dê os seus sinais agora, até que seja consumado ali além. E o repórter perguntou: como é, mãe, participar de uma festa como essa? Ela disse: eu não tenho o que dizer, eu não entendo como é que esse pessoal nos ama. Primeiro nos deram material, visitaram a nossa escola, amaram os nossos filhos, deram um fardamento, deram o tênis, deram óculos, deram suporte psicológico, e agora preparam uma festa dessa aqui. Só Deus pode enviar um pessoal desse para o nosso bairro, para nos amar de tal maneira ao ponto de dar. Quando a igreja ama de tal maneira ao ponto de dar alguma coisa, o pessoal se lembra do Deus que amou de tal maneira ao ponto de dar o seu filho. Feliz aniversário, para o bem, Deus abençoe. Até a noite, meus amores.